Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marlon de Paula, eu sou artista visual e fotógrafo e neste vídeo a gente vai ver algumas técnicas de aprimoramento do olhar fotográfico para a terceira idade. A gente sabe que a inclusão digital no Brasil ela ainda é deficiente. O mundo está se tornando cada vez mais tecnológico, mas algumas pessoas têm ficado para trás. Seja por questões econômicas de não ter acesso aos meios digitais, às ferramentas como telefone celular, computador, notebooks, ou seja, por não se familiarizarem ao meio, ou não entenderem ou não conseguirem. Esta oficina é um desejo meu, para que vocês que estão aí do outro lado da tela, assistindo esse vídeo nesse momento, se dediquem e se esforcem a aprender um pouco mais sobre a fotografia. Eu vou passar algumas dicas, algumas técnicas de aperfeiçoamento do olhar fotográfico, mas eu quero que vocês se dediquem. Dê uma chance e não se cobrem tanto. A gente vai errar, vai acertar, mas é normal. Todo o processo de aprendizagem envolve isso. Então vamos se permitir a fotografar? Por que aprimoramento do olhar fotográfico na terceira idade? Porque a gente parte da ideia que a gente não vai ensinar ninguém a olhar o mundo de uma maneira diferente. Porque todo mundo já sabe olhar o mundo. Imaginem, cada um tem uma história. E a gente vê o mundo a partir da nossa história. A nossa história nos ajuda a enxergar o mundo. Como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona com as coisas que tem neste mundo. Tudo faz parte de nós. Então, o aprimoramento do olhar fotográfico é uma ideia de que a gente pode, de alguma maneira, criar alguns mecanismos e algumas dicas para que a gente se aperfeiçoe a um suporte específico que é a fotografia. Mas a matéria-prima base é a nossa história, é a maneira que a gente enxerga o mundo. Um grande fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado disse: "Você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura." Cultura a gente entende como o lugar de onde viemos. Faz parte de uma teia de relações que estabelecemos com nossas raízes. É muito importante a gente pensar nisso. A máquina é mero aparelho que a gente vai dominar para registrar e compartilhar com o mundo a nossa visão. Para dar o pontapé nesta oficina, eu quero que vocês peguem um álbum de família ou uma caixa de sapato, né, que geralmente a gente fala que guardar as imagens em caixas de sapato e é real. Por exemplo, eu tenho a minha, vou mostrar para vocês. Pega a sua caixa de sapato e selecione uma imagem que seja importante para você. Mas eu sei que tem várias imagens, né? A gente geralmente guarda muitas fotografias, mas eu quero que selecione apenas uma imagem que seja importante para você. E eu quero que você pegue essa imagem e posteriormente pegue um pedaço de papel, ou se não tiver um pedaço de papel, escreva em voz alta, descreva em voz alta o que você acha daquela imagem. Por que ela é importante para você? Que sentimentos você tem ao observar, ao entrar em contato com aquela imagem? Eu quero que você descreva para mim esse sentimento e fale da importância que essa imagem tem na sua vida. Pode ser? Eu vou esperar então, pedir para vocês pausarem o vídeo. Pausem o vídeo, eu vou estar esperando vocês aqui. Não vou sair do lugar, eu prometo. Vou ficar aqui esperando. E que vocês façam esse primeiro exercício para a gente começar as dinâmicas dessa primeira atividade, tá bom? Olha, para vocês não falarem que eu não estou fazendo exercício junto com vocês, eu vou dar um exemplo. Vou mostrar como eu escolhi a minha imagem, vou falar as sensações e a importância que aquela fotografia tem para mim, tá bom? Vou mostrar o exemplo. Então, a fotografia que eu escolhi é uma das poucas fotografias que eu tenho quando eu era bem pequenininho, bem bebezinho. No colo do meu pai, com a minha irmã também do lado. E de alguma maneira essa imagem me traz um conforto e uma proteção, assim. Eu acho que essa imagem talvez seja, para mim, uma fotografia que me transmite muito amor, muita proteção. E ela é importante para mim porque ela é um dos poucos registros que eu tenho de quando eu era bebê.
porque minha família tinha poucas condições de fazer fotografias minhas quando a gente era criança. Então essa é uma das poucas fotografias que eu tenho. Eu sei que é difícil escolher uma fotografia, mas essa foi a fotografia que mais me chamou a atenção para compartilhar com vocês. Você sabe qual é a história da fotografia? De onde ela veio? Quem que a criou? Qual foi a primeira imagem produzida pela humanidade? Calma e calma. Eu vou responder todas essas questões agora, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a história da fotografia. Um dos pontos chaves para a gente entender a história da fotografia é entender que ela é uma invenção que não passa pela mão de uma única pessoa. Ela é atravessada ao longo de uma história da humanidade e sua relação com a luz. A gente pode entender que a fotografia é a invenção de uma série de pessoas. Desde os primórdios, na Grécia Antiga, com Aristóteles, a gente pode ver relatos da invenção de um aparelho chamado câmara escura. A câmara escura é como se fosse o esboço do que a gente tem hoje dentro de uma câmera fotográfica. Olha, para exemplificar o funcionamento de uma câmera escura, eu vou usar uma caixa. Imagine que a gente vede completamente essa caixa e não permita a entrada de luz no interior dela. A partir de um orifício único, eu consigo fazer com que a luz entre. A luz que está por fora se projete no interior da caixa. A luz passa a partir desse orifício e consegue projetar-se no interior da caixa. Esse é o funcionamento da câmara escura. Aristóteles já comprovava que poderia realizar essa projeção de imagens a partir de um único orifício. Por exemplo, vocês conhecem também Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um pintor italiano do período do Renascimento e também ficou muito famoso por pinturas como a Santa Ceia e Mona Lisa. Leonardo da Vinci também é um desses inventores que comprovou que a câmara escura de alguma maneira poderia ajudá-lo a produzir gravuras e ilustrações do mundo, porque a câmara escura de alguma maneira conseguia fazer com que ele pudesse enquadrar o mundo e a partir desse enquadramento do mundo e desse recorte selecionar e produzir figuras e ilustrações. Então a câmara escura é um princípio básico e essencial para a construção do que viria a ser a fixação da imagem, a partir do que a gente começou a chamar de fotografia. Aqui é importante que a gente diga que não há a possibilidade de fixação da imagem, porque na época da Grécia Antiga e de outros períodos não existia a capacidade de fixação da imagem no interior da caixa. Não existia substâncias químicas que pudessem fixar essa imagem. As imagens que eram projetadas no interior da caixa eram imagens móveis. Eram imagens que não fixavam, era como se fosse a produção de um filme que nunca ficava gravado. Era um filme que nunca se gravava. É como se a gente pudesse ver o mundo e projetar a partir da câmera escura as imagens deste mundo, mas que não pudesse fixar essa imagem. A fixação da imagem só viria a acontecer um tempo depois, alguns séculos depois, no século XIX. 1826, o francês Joseph Niepce descobriu uma coisa que marcou a história. Ele começou a usar betume em placas de metal e colocar no interior da câmera escura. E pela primeira vez ele conseguiu produzir uma imagem fotográfica, porque a imagem fixava. E não, claro que não tinha uma fixação muito boa e de alguma maneira a imagem saía um pouco ruidosa. A gente pode até colocar uma imagem aqui, essa foi a primeira imagem da fotografia. E essa imagem de alguma maneira era ruidosa e demorava aproximadamente 8 horas para ser feita. Imagine você ficar 8 horas estacionado, parado, para que de alguma maneira pudesse realizar uma fotografia sua. É muito tempo, não? Em 1839, um francês, o Louis Daguerre, que era discípulo do Joseph Niepce, descobriu um processo que diminuía o tempo de exposição da placa de metal. Ele começou, ao invés de usar betume, que o Joseph Niepce utilizava, ele começou a usar sais de prata. E isso foi uma grande sacada, porque com sais de prata, que é o que utilizamos atualmente na fotografia química, ele conseguiu reduzir o tempo de exposição da placa para 20, 30 minutos. 20, 30 minutos era uma revolução,
porque o Joseph Niepce utilizava 8 horas de exposição. E 8 horas de exposição é muito inviável para uma fotografia. Então ele começou, o Louis Daguerre, a registrar no governo francês como inventor da fotografia, porque pela primeira vez a gente conseguia produzir imagens com um curto espaço de tempo. E era mais viável do que o processo do Joseph Niepce. Até agora a gente viu que 2 franceses foram fundamentais para a descoberta do que hoje chamamos fotografia. Um deles, Joseph Niepce, e o outro, Louis Daguerre. Esses foram fundamentais. Mas depois das invenções deles, e a última do Louis Daguerre em 1839, diversas pessoas ao redor do mundo começaram a pensar processos de fazer com que a fotografia se tornasse um pouco mais popular. Em 1888, George Eastman, um ex-bancário norte-americano, produziu uma câmera fotográfica que, de alguma maneira, revolucionou o mercado da fotografia, porque ele domesticou, ou seja, ele trouxe a fotografia para um ambiente doméstico, porque ele conseguiu criar uma máquina fotográfica com 100 poses que as pessoas podiam adquirir essa máquina, fazer as fotografias e depois ir na empresa Kodak entregar essa máquina, e aí eles revelavam e devolviam uma câmera fotográfica com 100 poses novamente para a pessoa realizar fotos. Ou seja, ele de alguma maneira popularizou e domesticou a câmera fotográfica, porque pela primeira vez as pessoas do ambiente comum de casa poderiam ter acesso e elas mesmas poderiam fazer as imagens, poderiam realizar as fotografias. O processo do Louis Daguerre, que foi um dos inventores fundamentais na história, ele consistia em uma placa de metal. E aí, a câmera fotográfica, na época do Louis Daguerre, era um processo difícil, porque as pessoas precisavam se especializar na função de fotógrafo. Ou seja, a máquina fotográfica exigia uma técnica muito grande e que não era acessível ao público comum, o público de casa. E o George Eastman criou uma máquina que produzia imagens e era muito fácil de ser acionado. E aí ele popularizou essa máquina e vendia essa máquina por um preço muito viável para as pessoas adquirirem. Um dos slogans mais famosos da Kodak é: você aperta um botão e nós fazemos o resto. Por quê? Com esse slogan ele conseguia definir toda a meta e a estratégia da empresa, porque pela primeira vez as pessoas poderiam adquirir essa máquina fotográfica, realizar as fotos de pessoas da família, entregar, ter essas fotos de volta e a câmera fotográfica recarregada. Em 1975, a Kodak revoluciona o mercado fotográfico novamente. Além de ter criado um rolo fotográfico que popularizou os filmes para as famílias ao redor do mundo, a Kodak lança o protótipo da primeira câmera digital do mundo, onde substitui todo o processo químico por um processo que é composto por dados, por sensores eletrônicos. Ela lança o primeiro sensor eletrônico de captação de imagem. E aí, claro, era uma câmera gigante que pesava aproximadamente 4 quilos e produzia imagens digitais, ou seja, todo aquele processo químico que a gente viu no decorrer da história, ele era abandonado, porque agora as imagens eram feitas instantaneamente, não precisavam ser reveladas. E o que a gente tem hoje é aperfeiçoamento desse sensor eletrônico. Essa câmera que eu estou falando aqui agora é uma câmera que tem um sensor eletrônico. A câmera dos celulares são câmeras que também têm sensores eletrônicos. Então a invenção da Kodak em 1975, já no século XX, foi fundamental para a gente ter nos nossos celulares câmeras fotográficas sem precisar de ter a necessidade de revelar por processos químicos. A imagem agora ela é composta por dados, a imagem agora é informação. Ufa! Vários nomes foram decisivos na história da fotografia. E eu escolhi alguns, mas tem uma vastidão de outras pessoas, cientistas e profissionais que foram muito importantes para o desenvolvimento da fotografia que a gente tem hoje. Mas para fechar esse módulo da história da fotografia, eu queria sugerir 2 nomes. Um de um francês, o Henri Cartier-Bresson, que é um dos nomes mais famosos. Ele não inventou a fotografia, mas inventou um estilo único de fotografar. Ele é um dos nomes mais importantes para quem quer começar a fotografar, porque ele criou uma linguagem muito única. Ele ia para as ruas de Paris, ruas de diversas cidades, fotografava e produzia várias imagens super interessantes. E ele é um nome muito importante para quem quer estudar fotografia e estudar composição.
Outro nome é de uma brasileira, uma suíça naturalizada brasileira, que é a Cláudia Andujar, que faz um trabalho desde a década de 70 com comunidades indígenas no Brasil. Tiverem oportunidade, pesquisem esses nomes e pesquisem outros nomes de fotógrafos que foram fundamentais e que ajudaram de alguma maneira a fotografia criar seu estilo próprio, sua linguagem única que a gente tem hoje. Pessoal, agora a gente vai falar sobre narrativa fotográfica. O que é narrativa fotográfica? Narrativa vem de narrar, contar algo. Com a produção de fotografia, independente do que você esteja registrando, você está contando algo a alguém. Alguém que não esteve naquele momento para presenciar a ação, ou até mesmo alguém que esteve, mas quando vê a foto, vê ela de outro jeito sendo contada e o olhar de outra pessoa por aquela situação que ambos viveram. Narrativa fotográfica tem a ver com isso. O que eu estou narrando dentro da minha fotografia? O que dentro da minha fotografia estou narrando? A fotografia, a gente viu que desde o Sr. Niepce, o Joseph Niepce, o francês que descobriu o processo de fixação da imagem, já se decorreu quase 200 anos. Nesses quase 200 anos de fotografia, muita coisa foi feita. Já pensou a quantidade de imagens, de fotografias já foram produzidas ao longo desses quase 200 anos? É muita imagem. E nessas imagens, nessas produções fotográficas, a gente consegue ver alguns estilos. E esses estilos fotográficos eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos falar agora de uma fotografia que talvez seja o estilo fotográfico mais presente no nosso dia a dia, que é a fotografia jornalística. A fotografia jornalística, ela auxilia na construção do imaginário dentro do contexto jornalístico. Por exemplo, quando eu vou contar uma notícia para vocês, aconteceu um acidente envolvendo 2 carros. A gente cria a imagem na nossa cabeça de 2 carros se batendo. Quando a gente vê a fotografia, ela de alguma maneira ilustra aquela matéria e contribui para de alguma maneira transmitir aquela notícia. Então a fotografia jornalística, ela segue uma pauta jornalística e ela é empregada ou em jornais impressos ou revistas ou também em sites de notícia. Agora a fotografia de moda. A fotografia de moda é empregada geralmente nessa indústria que gira em torno de roupas ou itens da moda. Então a fotografia de alguma maneira auxilia na venda, na exposição e na divulgação dessas marcas. A gente encontra muitas fotografias de moda em outdoor pela cidade ou em revistas especializadas de moda. Quando a gente vê uma fotografia de moda, a gente sempre vê algum modelo vestindo alguma roupa ou usando algum acessório da moda. Fotografia de natureza. A fotografia de natureza, ela pode registrar plantas, animais, paisagens naturais e fenômenos naturais. E dentro desse leque de registro, ela tem várias finalidades. Ela tem uma finalidade científica, de estudo de espécies de plantas e animais, e uma finalidade também de vender algum lugar, algum roteiro turístico. Quando você pensa em visitar alguma cidade que você nunca foi, a primeira coisa que você vai pesquisar são imagens dessa cidade. E essas imagens dessa cidade, desses lugares, são imagens geralmente de fotografia de natureza desse lugar, fotografia das paisagens desse lugar. Então a fotografia de natureza tem várias finalidades. Uma das dicas de pesquisa desse estilo é o fotógrafo brasileiro Araquém Alcântara. Araquém Alcântara, ele fotografa diversos biomas do Brasil e ele tem uma pesquisa muito grande de animais e de flora. Então é muito interessante o trabalho dele e se tiver a oportunidade, pesquisem. Fotografia arquitetônica. A fotografia arquitetônica, ela é registro de centros urbanos, de casas, prédios, pontes, o que você pensar de construção que envolve a mão humana é uma fotografia arquitetônica. Quando você pensa na utilidade da fotografia arquitetônica, ela tem diversas funções. Ou ela vende casas, ou vende, como eu falei da fotografia de natureza, vende o turismo daquela região. Por exemplo, tem a cidade de Ouro Preto. Quando você pensa na cidade de Ouro Preto, vem na sua cabeça diversas imagens de uma arquitetura colonial. São fotografias que contam sobre aquela cidade, narram um pouco sobre aquela cidade.
Então, a fotografia arquitetônica tem sua função e é muito importante para a gente preservar também lugares e também para a gente compartilhar. Fotografia de culinária. São fotografias empregadas para ilustrar ou mostrar algum produto do ramo alimentício. Ela geralmente é empregada em cartas de restaurante, ou cardápios, ou também embalagens de produtos que a gente compra no supermercado. São fotografias super comuns. E geralmente também são encontradas em revistas dedicadas ao tema, né? Olha, a gente falou de alguns estilos fotográficos. Daria para fazer um vídeo de 1 hora falando de estilos fotográficos. Mas eu escolhi alguns, dar uma pincelada em alguns desses estilos, porque geralmente são especializações dentro do ramo fotográfico. Geralmente existem fotógrafos especializados em fazer fotos de alimento, fotos de culinária, ou fazer fotos jornalística, ou fotógrafos especializados em fotos de moda. Cada ramo deste é um leque de possibilidades. Então, dentro dessas opções eu citei algumas, espero que vocês talvez pesquisem outras, porque são várias, tem mais, tem infinitas outras possibilidades. Mas, no entanto, é isso. Vamos falar agora de composição. Composição é compartilhar com os outros a nossa visão de um pequeno fragmento, de uma pequena história que a gente pode chamar de fotografia. A gente pode pensar que composição tem a ver como se fosse um olhar sobre uma janela e chamar alguém para olhar a janela junto com você, como se você pudesse escolher a paisagem que está diante da janela. Composição é você pensar em moldurar o mundo, em moldurar e pegar a parte que você acha mais interessante, que você acha que transmite o seu olhar e sua percepção do mundo e compartilhar com uma outra pessoa. Porque a fotografia nos permite eternizar este enquadramento, esse olhar que a gente tem através de uma janela. E os objetos que a gente dispõe nessa moldura tem a ver com composição, compor esse objeto, compor os elementos que estão dentro deste quadro, dentro dessa moldura, dentro dessa janela. Uma das coisas importantes que eu quero destacar é que cada pessoa tem um olhar do mundo que está relacionado com a nossa história, como eu disse nos minutos anteriores. Mas uma das coisas mais importantes é, se a gente tem várias pessoas que têm várias histórias e que percebem o mundo de várias maneiras, então automaticamente a gente tem milhares de possibilidades de compor a imagem. A composição da imagem tem a ver com a maneira que as pessoas percebem o mundo. Existem muitas pessoas no mundo, então existem muitas possibilidades de composição. Então não existe o certo e nem o errado. Eu vou passar algumas técnicas de composição, mas que sejam só pontos de partida. Não existe uma vontade, uma necessidade da gente se impor como se pudesse fazer apenas aquilo. A gente tem que usar a nossa criatividade, nosso poder de inventividade e pensar outras possibilidades de compor a imagem, outras possibilidades de compartilhar com a pessoa outras visões que a gente tem do mundo. Então, se sintam à vontade de pensar várias coisas e várias possibilidades de compor a imagem e compartilhar com o mundo um pouco essa visão, esse pequeno fragmento da sua história que você quer contar para o mundo. Então é isso, vamos lá? Olha, os exercícios a seguir a gente vai usar a imagem da moldura. Eu estou usando a metáfora da janela porque eu acho que talvez seja a melhor imagem que a gente pode compartilhar para pensar a ideia de composição da imagem. Olha, eu sugiro que vocês façam realmente uma moldura. Pegue alguma moldura de um quadro velho em casa, ou se não, faça uma moldura de papel. Essa minha é de papel. Ou pode fazer uma de madeira. E faça essa moldura para a gente começar a treinar nosso olhar dentro de um enquadramento, dentro de um emolduramento, dentro de uma moldura de um mundo. Então, os exercícios a seguir a gente vai usar bastante a ideia da moldura. Então, se vocês puderem, façam essa moldura para a gente testar e compartilhar um pouco essa ideia de como que a gente pode escolher e dispor elementos dentro dessa imagem. Tá bom? Vamos falar da regra dos terços, uma das regras mais usadas para pensar composição. Você traça na imagem 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, formando 9 quadros. Ao realizar essa divisão, você produz estruturas imaginárias que te ajudam a posicionar elementos dentro da moldura. Funcionam como linhas guias, linhas de referência. O encontro destas linhas são chamados de pontos de interseção. Esses pontos geralmente atraem a visão de quem está observando uma fotografia. São pontos de interesse do observador. Você pode estar se perguntando como você poderá posicionar os elementos na imagem.
Você posiciona o objeto ou pessoa justamente nesses pontos de interseção, tanto à esquerda como também à direita. É bom lembrar que são possibilidades flexíveis. Você escolhe o que comunica melhor com a ideia e a história que você quer contar a partir da sua fotografia. Como exemplo, vou utilizar este carrossel de brinquedo para ilustrar o uso prático da regra dos terços que acabei de apresentar. Vamos ao exemplo? Geralmente, quando estamos começando a fotografar, temos a tendência de centralizar sempre os objetos e pessoas na fotografia. É uma tendência natural, já que fotografamos na intenção de destacar o objeto. A regra dos terços nos ensina a fotografar e pensar outras possibilidades, além da centralização. Neste exemplo, descentralizando o carrossel, podemos colocar ele entre as linhas guias à esquerda, produzindo esse tipo de composição, dialogando com a regra dos terços. O sentido da nossa leitura é da esquerda para a direita. Geralmente, nossa leitura de imagens também segue esse sentido. Temos a tendência de ler também as imagens da esquerda para a direita. Nesse tipo de composição, também respeitamos a regra dos terços. Colocamos o objeto nas linhas de interseção da direita, deixamos o vazio do lado esquerdo e direcionamos o olhar para a zona de interesse à direita, que é ocupada pelo carrossel. Nosso olhar correrá da esquerda para a direita, ao encontro do carrossel. Além de mudar a posição do carrossel, podemos também brincar de afastar e aproximar o objeto, e refazer o enquadramento que segue os pontos de interseção pela esquerda e também pela direita. Tudo isso amplia as possibilidades. O mais legal neste exercício é explorar as possibilidades e testar vários ângulos diferentes, imaginando a regra dos terços como uma referência de composição dos elementos na imagem. Agora vamos ver algumas fotografias realizadas durante o exercício. Olha, agora a gente sabe um monte de ideias de composição e dicas de como a gente pode moldurar ou pensar a imagem e compor os elementos dentro deste quadro, dentro dessa janela. Eu quero passar mais um exercício para vocês. Vocês lembram o primeiro exercício que foi escolher uma fotografia e descrever as sensações que vocês tinham quando via essa imagem? Ou a importância que aquela imagem tinha na vida de vocês? Eu quero agora que vocês descrevam a partir das ideias de composição que a gente teve nos últimos minutos. Eu quero que você fale sobre os objetos estão centralizados, estão mais laterais, como que é? Há luz ou não há luz na imagem? Eu quero que vocês descrevam a partir das ideias e dicas de composição que a gente teve. Tudo bem? Eu espero que vocês consigam fazer esse exercício e se quiserem podem pausar o vídeo agora e já ir desenvolvendo esse exercício, tudo bem? Eu espero vocês no próximo tópico. Vou exemplificar novamente o exercício utilizando a fotografia que selecionei anteriormente. Nesta imagem, há a presença de 3 pessoas. Minha irmã no canto esquerdo, meu pai ao centro e eu bebê no canto direito. Apesar da fotografia parecer descentralizada, aplicando as linhas imaginárias da regra dos terços, percebemos que existe uma centralização das pessoas dentro do quadro fotográfico. Apesar de uma tendência mais próxima à direita, as 3 pessoas na imagem estão entre as 2 linhas verticais. Olha, a gente já viu um pouco sobre a história e algumas técnicas de composição da fotografia. Agora eu quero convidar vocês a explorar um pouco a câmera do nosso telefone celular. Eu sei que parece ser difícil um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão ver que é muito simples e eu quero convidar vocês a se permitirem. Vamos se permitir a tentar fotografar com o celular? Eu sei que a gente vai conseguir ótimos resultados. Eu espero vocês. Antes de qualquer coisa, precisamos limpar bem as lentes do nosso telefone celular ou câmera. Um bom fotógrafo sempre cuida bem do seu aparelho.
Além de questões do cuidado, é importante limpar as lentes, pois, por vezes, uma poeira ou sujeira fica retido na frente da lente e atrapalha a captação da imagem, turvando ou interferindo na imagem. Vamos iniciar? É só ativar o telefone celular e apertar no ícone da câmera. Vamos usar esta maçã e esta laranja para falar sobre o foco. Quando me refiro em foco, estou falando sobre a nitidez da imagem. As áreas da fotografia que estão nítidas e as áreas que estão desfocadas, ou seja, sem nitidez, como podemos ver no exemplo mostrado. Existe uma distância entre a laranja e a maçã. Esta distância entre os dois objetos podemos definir como diferentes planos. Em primeiro plano, a maçã e em segundo plano, a laranja. Quando estou com a câmera do celular apontada para os objetos, eu posso escolher a área que desejo que o foco esteja, a partir de um simples toque na tela. Eu pressiono brevemente na área que desejo que a câmera do celular reconheça. O aparelho celular é inteligente, ele vai realizar o foco na área escolhida. Vou mostrar para vocês o resultado das fotos. Podemos ver nesta foto a maçã em foco, diferente desta segunda imagem, no qual a laranja se destaca mais, pois o foco está nela. Brincar com o foco é escolher a parte da fotografia que eu quero evidenciar. Qual a parte da fotografia que eu quero destacar? Outra dica importante se refere à luz. Já percebeu o quanto ficamos na sombra quando nos posicionamos de costas para a luz? De costas para uma janela, por exemplo? Isso na fotografia chama-se contraluz. Quando a luz incide atrás do objeto ou pessoa, produz um efeito de silhueta. Os contornos do corpo do objeto são destacados e perdemos os detalhes do rosto e roupa da pessoa. Tudo vira sombra. O efeito de contraluz não é um problema. É uma condição da luz que se comporta assim nesta situação. Caso você queira destacar o objeto ou pessoa, prefira se posicionar na frente da janela e não de costas para ela. Podemos usar o contraluz como efeito criativo, como uma técnica que possibilita criar fotografias bem bonitas, como, por exemplo, a silhueta do carrossel, que usamos no exercício anterior. Basta saber usar a seu favor. O contraluz não é um erro, é um recurso. Já que estamos falando da luz, outra coisa importante é saber como a luz se comporta em contato com o objeto e de onde ela é emitida. Neste exemplo, percebemos a laranja em contraluz, com a janela no segundo plano. Vemos a silhueta do objeto e não conseguimos perceber muito bem o que se trata. Movendo o objeto, percebemos uma luz lateral incidindo sobre a laranja e uma parte em sombra. A luz nesse contexto também é muito interessante, pois percebemos áreas iluminadas e áreas nas sombras. É um bom recurso usar a luz lateral, pois a fotografia adquire dramaticidade. Movendo novamente o objeto, percebemos uma luz frontal. A luz incide integralmente sobre a superfície, reduzindo quase completamente as sombras. É uma luz muito legal para fazer retratos, se seu interesse seja mostrar o rosto ou detalhes de roupas e objetos. Pense além do objeto principal que você quer fotografar. Tente verificar além da boa incidência de luz, como vimos no vídeo anterior. Pense também em como está o fundo da imagem. Se pergunte: é possível deixar o fundo mais harmônico, com menos ruído? É possível remover alguns objetos que não sejam fundamentais na fotografia que eu estou realizando? Retire os objetos que não sejam importantes na imagem e trabalhe melhor a cena. Ou, como já mencionamos, trabalhe melhor os objetos que estão dentro da moldura do quadro fotográfico. Assim você consegue destacar melhor os objetos ou pessoas que estão na sua fotografia. A partir dos objetos que você dispõe na sua casa, dá para montar ideias de quadros bem legais para serem fotografados. Utilize a mesa, panos de mesa, frutas e objetos que você tem em casa. São ótimos para a gente trabalhar ideias de composição desses objetos.
Neste caso, utilizei uma cesta comum, forro de mesa e alguns legumes que estavam na geladeira. Montei um quadro em cima da mesa e fotografei diversos ângulos. Neste último módulo, a gente vai aprender a fotografar em casa, utilizar a casa como nossa paisagem doméstica para nossa prática artística. Eu sei que com a pandemia do coronavírus, a presença e a nossa relação com esse espaço da casa mudou completamente. A casa, além de espaço de refúgio, virou esse espaço de abrigo, de segurança. Então, eu queria convidar vocês a explorar a casa e perceber algumas paisagens que a gente pode obter e entender a casa como também, além de um lugar de refúgio, um lugar que a gente pode pensar como paisagem, um lugar que nos dê possibilidade para fotografar. Vamos lá? Naturalmente, a luz do sol sofre variações no decorrer do dia, do nascer do sol até o pôr do sol. Além da intensidade da luz alterar, também percebemos que a incidência dela em partes da casa também varia. Como exemplo, vou mostrar para vocês essas variações aqui na minha casa. Quero que vocês percebam como a intensidade da luz diminui e como ela aumenta de acordo com o cômodo escolhido. A sala é bem iluminada, recebendo raios de luz laterais na parede. Observe como a estante de livros é bem iluminada, com uma forte luz vindo da porta. Este quarto fica bem escuro, pouco iluminado, mesmo próximo da janela. Vemos o carrossel pouco iluminado, as cores parecem apagadas, menos contrastadas. Já no segundo quarto, o sol é bem presente, há bastante luz, o que indica ser um quarto muito bom para utilizar para fotografar. É bom perceber que essas gravações foram feitas durante o fim da tarde, com o sol quase se pondo, o que influencia na distribuição dessa luz do sol na casa. Diferentemente do outro quarto, percebemos que a luz que entra pela janela é mais intensa, ilumina melhor o carrossel. Percebemos as cores mais vibrantes, mais vivas. O carrossel se destaca melhor, ao contrário do quarto anterior, que a luz era menos intensa. Perceba como é muito importante se preocupar com a luz, pois para a fotografia é essencial saber utilizá-la. Além de pensar na incidência da luz, muitas vezes precisamos de apoios para colocar a câmera para produzir uma fotografia. Use e abuse de livros, apoios de cômodas, prateleiras e paredes, e outros móveis da casa. Utilizar esses suportes ajudam bastante na produção de autorretratos, caso você esteja sozinho ou sozinha em casa. Neste terceiro e último exercício, eu quero que vocês coloquem em prática tudo que a gente viu aqui até então. Coloquem realmente a mão na massa. Eu quero que vocês produzam imagens da casa de vocês. Eu quero que todas essas histórias e todas essas experiências alimentem o imaginário e as narrativas fotográficas que vocês vão gerar a partir das fotografias. Então, eu desejo boa sorte e que vocês consigam fazer um belíssimo exercício. Infelizmente, nosso encontro acaba por aqui. Mas eu desejo a vocês que essa oficina, que este encontro seja apenas um ponto de partida para vocês continuarem fotografando e continuarem investindo na autonomia de vocês, na geração de imagens, produzir fotografias. E uma coisa, não tenham medo e não tenham vergonha de pedir ajuda. Eu sei que todo mundo algum dia pediu ajuda. Todo mundo está aqui para aprender e ensinar. Então, em algum momento, a gente vai estar em um desses lugares. Ou a gente vai estar aprendendo ou a gente vai estar ensinando. Então, por favor, não tenham medo e que este encontro seja um ponto de partida que vocês continuem fotografando. Para mim foi muito importante ter compartilhado alguns conhecimentos que eu sei sobre fotografia. Eu espero vê-los em breve fotografando e compartilhando suas imagens. Até logo!